Olá, seja bem-vindo ao canal da Faeste Academia. Faeste Academia é uma escola de teologia bíblica, cristocêntrica, pentecostal, que traz até você cursos de teologia, tanto básico quanto médio, e cursos livres, como o curso A Arte de Pregar. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Estarei com vocês comentando as lições bíblicas do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. A proposta deste estudo é trazer subsídios para auxiliar os professores da EBD, os professores da Escola Bíblica espalhados pelos países de língua portuguesa, para que possa acrescentar, além do que o comentarista da lição bíblica traz para o estudo bíblico. Estaremos com vocês ao longo desse trimestre, trabalhando aula por aula, tentando acrescentar algo importante, sobre este tema que está sendo estudado. O tema desse terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD o tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Este é um tema sumamente importante, necessário neste período que estamos vivendo. Nós vamos abordar as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e, por último, a última lição, a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Esta primeira aula, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, nós temos, como texto áureo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. O texto bíblico da leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Muito bem, a introdução nos diz que a igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes. Neste trimestre estudaremos a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Isso acontece, esses ataques sutis de Satanás contra a Igreja do Senhor, porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Ele já tentou matar os cristãos nas arenas romanas. Ele já tentou queimar os mártires. Ele já tentou parar a igreja queimando as Bíblias, perseguindo aqueles que diziam ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, várias vezes Satanás tentou se levantar para destruir a igreja, mas nunca conseguiu destruir a igreja.
Hoje ele tenta atacar a igreja de forma sutil, de forma escondida, de forma camuflada, para enganar os crentes em Jesus Cristo. A igreja está sob ataque de Satanás. A sutileza do ataque, um fato de fácil constatação, é que as oposições sistematizadas às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã, ou seja, coisas que outrora eram condenadas porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento condenavam, hoje a sociedade procura, de certa forma, dizer que hoje já não são mais condenáveis, que os tempos mudaram, nós estamos vivendo, segundo eles, nos tempos pós-modernos e não se pode aceitar mais o absoluto, a absolutização de verdades que outrora, segundo o ensinamento bíblico, eram aceitas, mas hoje não podemos mais aceitar porque, segundo esses teóricos, ideólogos da pós-modernidade, os tempos mudaram, os tempos são outros. É tempo de esquecer as coisas antigas, tentar viver de uma nova maneira. E isso é um ataque de Satanás para destruir os princípios basilares da fé cristã. O alerta para o povo de Deus, um fato de fácil observação nas Escrituras, é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre avisou com antecedência acerca dos ataques do inimigo, dos seus inimigos, no caso do povo de Israel, no caso da igreja também. Então Deus está sempre precavendo o seu povo, sempre avisando o seu povo. Vigia. Precisamos estar vigilantes, porque o inimigo está tentando destruir as nossas bases da vida cristã, para que nós possamos negar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A igreja está na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria, Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4, versículo 1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2,17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Qual é a natureza do ataque de Satanás contra a igreja? O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4,1. Então, primeiramente um ataque espiritual. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as hostes espirituais da maldade. Então, o primeiro ataque é de natureza espiritual. O segundo ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4, 2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Tanto a hipocrisia quanto a mentira está na esfera moral. E isso é algo que está imperando na sociedade pós-moderna. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Nunca se viu tanta falsidade e engano, tanta corrupção campeando em todas as esferas da sociedade odierna. O ser humano hoje diz que a sociedade odierna está experimentando um avanço civilizatório. Na verdade, não está experimentando um avanço civilizatório, na verdade está regredindo, está voltando aos tempos de Sodoma e Gomorra, aos tempos em que as pessoas faziam o que bem entendiam, não prestavam contas a nada e a ninguém, não queriam saber de Deus, viravam as costas para Deus. E nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quais são as esferas do ataque satânico à igreja? Primeiro, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que
Esse ataque acontece na esfera religiosa, acontece, portanto, na esfera da igreja. E isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? A pessoa conheceu a fé cristã e depois abandonou, negou, né? Não queria mais seguir a fé cristã, né? Até mesmo chega ao ponto de negar que a fé cristã é algo a ser considerado, a ser crido, a ser respeitado. Esse é o apóstata, aquele que virou as costas para Deus. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo, deram ouvidos a Satanás. E o que é pior, agora estão a serviço dele, pregando coisas que são diametralmente opostas, contrárias aos princípios e aos ensinamentos da palavra de Deus. A esfera desses ataques satânicos também se dá na esfera social. Outra esfera do ataque a Satanás, a igreja, é a esfera social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Muito bem. Como é que a igreja pode se proteger e pode se resguardar desses ataques satânicos à igreja nos tempos pós-modernos, nos tempos atuais? Primeiro, com a exposição da palavra de Deus, o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4:5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida de que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Pois bem, então, a primeira arma, a primeira ferramenta para lutarmos contra esses ataques sutis de Satanás contra a igreja nos dias atuais é o conhecimento profundo, vivenciado da palavra de Deus e também a exposição correta da palavra de Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, em nossos púlpitos, ao falar a palavra de Deus, sermos extremamente coerentes, extremamente verdadeiros na exposição da Bíblia Sagrada. Não podemos ficar pregando autoajuda, psicologia, outros temas. Temos que pregar a pura e genuína palavra de Deus para que o povo seja santificado pela palavra, seja fortalecido pela palavra, seja edificado pela palavra e possa, dessa maneira, com a espada do Espírito, evitar os ataques de Satanás contra a própria vida do crente ou contra a coletividade cristã. Outra ferramenta, outra arma que nós podemos e devemos usar para derrotar as sutilezas de Satanás é a prática da oração. Como disse o autor E.M. Bounds, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Por quê? Porque a oração nos conecta com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais oração, não vamos mudar a soberania de Deus. Nós vamos mudar a nós mesmos, vamos ficar cada vez mais sensíveis à voz de Deus, cada vez mais sensíveis à palavra de Deus, cada vez mais sensíveis a fazer a vontade de Deus. Então, com oração, e podemos acrescentar também o jejum, oração e jejum, armas, palavra de Deus, a outra arma, a espada do Espírito, nós estaremos capacitados como soldados de Cristo Jesus para combater as sutilezas
de Satanás. Muito bem, conclusão. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Muito bem, esse foi o conteúdo que gostaríamos de passar para todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, que amam estudar as lições bíblicas a cada trimestre, que nos tem enriquecido tremendamente a cada lição que estudamos. Que Deus abençoe você, a sua vida. Vejo você na próxima semana, estaremos trabalhando a lição de número 2. Até lá!